texto escolhido nesta noite se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 21 até o verso 43. Você pode abrir ou pode acompanhar ali na projeção. Está escrito assim no texto sagrado: Tendo Jesus voltado no barco, para o outro lado afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão dos vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e se sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns e disseram, vou repetir aqui. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Até aqui. Amados, há pessoas que gostam de se comunicar através do toque. Não sei se já aconteceu isso com você. Você está conversando com a pessoa e a pessoa vai, toca uma parte do seu corpo.
Outras expressam o seu amor, o seu carinho com um toque que pode ser desde um aperto de mão, a um abraço ou até um beijo. Há pessoas que estão sedentas nesse mundo por um toque de amor, por uma manifestação de afeto, de fraternidade, de esperança, num mundo em que isso é cada dia mais esquecido. Hoje nós vamos meditar neste texto a esperança e o poder que é revelado aqui através do toque da fé e também do toque da misericórdia e do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Marcos, encontramos duas histórias entrelaçadas. A cura de uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos e a ressurreição de uma menina que tinha 12 anos de idade. Jesus já havia realizado muitos milagres tocando em pessoas, mas necessariamente ele não fazia milagres por causa do toque, ele tinha poder para tocar. Certa vez ele usava só a sua palavra e as pessoas eram curadas. Essas histórias nos apresentam um poderoso lembrete que Cristo tem poder sobre qualquer doença e até sobre a morte, sobre qualquer sofrimento. O contexto de Marcos diz o seguinte: o evangelista nos apresenta uma situação desesperadora. Jairo, um líder da sinagoga, que era responsável pelos trabalhos ali, ele estava com a sua filha à beira da morte. Ele vence todos os obstáculos da religião judaica, que era da maioria na sinagoga de fariseus. Ele teve que ir até Jesus porque reconheceu nele o único que poderia curar a sua filha. Vai diante de Jesus e se prostra aos pés de Jesus. Coloca seu rosto na terra. Certamente Jairo já também ouvia falar de Jesus. Quem sabe ele não viu um dos seus milagres? E procurou a pessoa certa para suplicar misericórdia. Mas, enquanto Jesus caminhava para a casa de Jairo, alguém tocou nele. E havia uma multidão que comprimia Jesus. Essa pessoa que não aparece o nome no texto bíblico, era uma mulher que sofria de um fluxo de sangue, de uma hemorragia. E como leproso, era considerado impura. Jesus também tinha colocado a mão sobre o leproso e curado. Qualquer coisa que a mulher tocasse, por causa da sua impureza cerimonial, se tornava impuro. A sua cama, a cadeira, tudo que ela tocasse se tornava impuro cerimonialmente. Ela perdeu o convívio com a sociedade. Não podia ir no pátio das mulheres adorar a Deus. Certamente tinha algum recurso financeiro, até que acabou tudo, porque gastou com os médicos da época, até vir piorar. Em vez de melhorar, piorou. A autoestima desta mulher estava lá no chão. Mas mesmo assim, ela pensou, porque também ouviu falar de Jesus: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus Cristo, serei curada. Ela teve que vencer a sua fraqueza física, ela teve que vencer a sua baixa autoestima, ela teve que vencer a multidão que estava comprimindo Jesus. E conseguiu, certamente com muito esforço e com persistência, tocar as vestes de Jesus. E quando ela toca, imediatamente ela é curada. E aí se para tudo. Jesus para daquele momento. Para a sua caminhada. E pergunta: quem
tocou nele. Os discípulos logo respondem: o Senhor está no meio de uma multidão, muitas pessoas estão tocando em você. Jesus disse: alguém me tocou porque saiu poder de mim. E Jesus olha como tivesse dizendo: apresenta-te, quem foi que me tocou? E a mulher se apresenta de um modo muito temeroso e trêmula, porque ela tinha uma doença que a tornava impura, e certamente ela tinha tocado em outras pessoas para chegar até a Jesus, para tocar no manto, na veste de Jesus. E ela então declara ali toda a verdade, tudo que acontecia com ela. Ela não omite, tanto que está escrito aqui no Evangelho de Marcos. O interessante é que ela estava impura e tocou aquele que é puro. Por que Jesus então não ficou impuro? Porque é Ele quem purifica. É Ele quem nos purifica dos pecados. É Ele que nos perdoa os pecados. É Ele quem restaura a nossa vida. É Ele quem nos traz esperança. Foi Ele quem morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. E foi lido aqui Isaías 53. Fomos curados pelas pisaduras de Jesus. Jesus não repreende aquela mulher. Muito pelo contrário, ele o chama de filha. Ele a insere na comunidade novamente. Ele restaura a sua situação e diz: a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Jesus, além de restituir a dignidade àquela mulher, tornando ela filha, Ele também dá algo para a sua caminhada. E este algo é a paz, o shalom. E a paz, o shalom, significa toda a felicidade que nós podemos encontrar só numa pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. A fé verdadeira não é uma fé superficial ou uma mera busca por bênção, mas uma confiança plena em Jesus Cristo e na sua soberana vontade. A fé verdadeira, ela é capaz de suportar até a doença, mesmo quando não somos curados. A fé verdadeira é capaz de enfrentar as aflições e o sofrimento deste mundo, confiando sempre no Senhor. A mulher tocou em Jesus, não apenas com as suas mãos, mas com fé, com o seu coração repleto de esperança no poder daquele que pode curar, Jesus Cristo. Foi um toque de fé. Sua cura não apenas foi física, mas também uma cura espiritual, pois foi restaurada a comunidade e a dignidade. Foi chamada pelo próprio Senhor de filha. Jesus, ele é maior que as leis cerimoniais, pois ele é quem purifica o nosso pecado. Está escrito: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 4. Isso é o que o sacrifício de Cristo é capaz de fazer, perdoar os pecados. Cristo foi levantado no madeiro, foi crucificado, para que nós, movidos pela fé, possamos tocá-lo. Só em Cristo nós temos a cura para a nossa alma. Só em Cristo nós temos o perdão de pecados. Só em Cristo nós temos acesso ao Pai. Só em Cristo nós temos salvação. Só em Cristo. Somente em Cristo. Nós somos chamados de filhos e de filhas de Deus.
Mas a história não termina aqui. Vimos o toque da fé daquela mulher que venceu todos esses obstáculos, mas enquanto Jesus caminhava, a filha de Jairo morreu. A filha do chefe da sinagoga, daquele homem que tinha certo recurso, mas que amava a sua filha a tal ponto de ir até Jesus Cristo e reconhecer e adorar a Cristo. E ele começa assim: Jairo vai e se prostra aos pés de Jesus e suplica a sua ajuda. Fala que a sua filha estava morrendo. E agora chegou uma triste notícia até Jairo. E a triste notícia qual foi? Sua filha morreu. A esperança acabou. O fim chegou. Mas Jesus traz uma palavra de encorajamento. O que Jesus disse? Não temas. Crê somente. Tem momentos na nossa vida que nós desanimamos. E o desânimo pode acontecer por várias coisas. Às vezes uma doença pode nos desanimar. Uma situação, uma circunstância, problemas de relacionamento, alguma coisa na nossa vida pode nos desanimar. E às vezes nós precisamos escutar esta palavra de Jesus. Não temas, crê somente. Confia. Foi isso que Jesus disse para Jairo, confortando e o encorajando. A filha dele tinha 12 anos de idade. Estava iniciando, vamos dizer, a sua vida. Enquanto a mulher tinha 12 anos de sofrimento, essa menina está na tenra idade, 12 anos. Estava literalmente morta. E essa foi a triste notícia. Graças a Deus não termina aí a história. Jesus então chama Pedro, Tiago e João aí à casa de Jairo. E chegando lá está o quê? Um alvoroço. Que alvoroço é esse? É o choro das pessoas. O lamento devido à morte. Conforme o costume judaico, a pessoa mais simples poderia contratar 2 flautistas e uma pessoa para chorar. Então imagina a situação na casa de Jairo, que tinha um certo recurso financeiro, porque ele era o chefe da sinagoga. Geralmente, são pessoas de recurso. Estava na casa de Jairo este alvoroço descrito pelo evangelista Marcos. Som de lamento, vozes lamentando, chorando. E Jesus encontra esta situação, a voz da morte. Só que Jesus, ele é vida. É o contrário. O nosso Deus não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. E Jesus então diz que ela está dormindo. Mas as pessoas que estavam ali riam-se de Jesus. Então Jesus dá 2 ordens. A primeira ordem é que saiam todos. Saiam todos que compactuam com a morte. Saiam todos aqueles que não acreditam em mim, que sou a vida e a ressurreição. Saiam todos. E Jesus toma para si Jairo e a sua esposa. E mais os discípulos que foram com ele, Pedro, Tiago e João. E vão até o quarto da menina.
E Jesus ali dá a segunda ordem. A primeira ordem, lembrando, saiam todos. E a segunda ordem é Talitá cumi. Menina, levante-se. E a menina se levanta. Imediatamente. Olha, que coisa interessante. A mulher foi curada imediatamente. A menina ressuscita imediatamente. A mulher tinha 12 anos de sofrimento. A menina tinha 12 anos de idade. A mulher impura tocou em Jesus. E agora é Jesus que tocou naquela que estava morta. E para o judeu também não poderia trocar em morto. E ela é ressuscitada sobre a ordem do nosso mestre. Jesus tocou naquela que estava morta. E esse toque foi o toque de misericórdia e de poder. O primeiro toque da mulher com fluxo de sangue, com hemorragia, foi o toque da fé. E esse foi o toque da misericórdia e do poder. Esse é um dos maiores ensinamentos que nós podemos tirar do texto. A morte não é um fim. Nós acreditamos naquele que venceu a morte, naquele que ressuscitou, naquele que voltará para buscar a sua igreja. Cristo tem poder sobre a morte. Assim como ele restaurou a filha de Jairo, ele tem poder para dar vida, vida eterna, àquele que crer nele. A graça divina e a fé em Cristo nos dá a garantia da ressurreição final, a restauração completa de todas as coisas. Diante desse texto, eu preciso fazer algumas aplicações. Como vimos, são duas histórias entrelaçadas. A verdadeira fé não é aquela que se volta para soluções temporárias ou é baseada no esforço humano. Ela tem um direcionamento, ela tem uma confiança, ela é depositada a confiança em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. A fé direcionada. Jesus não ignora o sofrimento humano. Ele se aproxima da mulher e cura. E deixa ela fazer uma caminhada baseada na sua paz. Além de curar, ele deixou a paz dele. A filha de Jairo, ele ressuscita. Imagina o sofrimento daquela mulher, 12 anos de sofrimento. E dos pais, Jairo e sua esposa, que tinham acabado de perder a sua filha. Jesus se importa com o sofrimento. Ele é um homem experimentado no sofrimento. Ele é um homem de dores. Ele morreu na cruz para, através das suas pisaduras, nós sermos sarados. Em nossos momentos de dor e sofrimento, podemos confiar que Cristo está perto de nós, pronto para restaurar, para nos animar, independente de nossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. A ressurreição da filha de Jairo nos lembra de que em Cristo até a morte foi vencida. Nossa esperança não está apenas neste mundo, mas em Cristo, que nos concede vida eterna. Não importa o quanto a situação pareça difícil, Cristo é capaz de transformar até a morte em vitória. Nossa fé deve estar centrada em Cristo, na sua obra, em sua ressurreição, nos mostrando que no final dos tempos Ele irá voltar
e estaremos sempre com Ele. O inimigo vai tentar desanimar você, de alguma forma. Mas eu preciso dizer o seguinte: não escute a voz daqueles que tentam te desanimar. Vamos chamar assim a voz da morte. As pessoas estavam em alvoroço na casa de Jairo, lamentando. Jesus mandou que todos saíssem. Não aceite palavras que tentam desanimar você, que tentam tirar você do foco, que tentam afastá-lo de Jesus, que tentam colocar a força no recurso humano. Sua força está no Senhor. Deus nos amou. Nossa história começa quando Cristo tocou esta terra. De certa maneira, porque nossa história começa na eternidade, quando Deus nos escolheu. Mas no nosso tempo, Cristo veio, tocou esta terra, nos amou. Deus enviou o seu único Filho, provando assim o seu amor. E você e eu, nós, somos chamados também a cumprir esta grande missão de tocar as pessoas. Você pode tocar as pessoas de várias maneiras. Pode tocar com essa palavra de esperança, com o Evangelho, dizendo: não temas, crê somente. Quantas vezes nós precisamos ouvir isso, uma palavra de encorajamento? Não desista, continue firme. Você é um vencedor, ou melhor, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Deposite sua fé e confiança naquele que é todo-poderoso. Eu estou com você, você não está sozinho, Deus está com você, Cristo está com você até a consumação dos séculos. São palavras que podem tocar o coração. Mas você pode também tocar de outra maneira. Você pode dar um aperto de mão, você pode dar um abraço, você pode ter um momento de oração com aquela pessoa. A UCP fez um trabalho, uma abertura das suas atividades na casa do nosso irmão Paulo e da irmã Lilian. Está ali. Fomos para a praia. E as crianças oraram por pessoas, tocando o coração delas. Você pode orar pelas pessoas. Você pode anunciar o caminho. Vocês podem falar sobre Jesus. Podem manifestar aquele amor que você recebeu de Deus. Seja, de certa maneira, a mão de Cristo tocando as pessoas em sua volta. Toque com esperança. Toque aquelas pessoas que estão isoladas, que estão esquecidas, como aquela mulher que tocou Jesus. Lembre-se que você foi transformado, ou foi tornado um filho e uma filha de Deus. E assim eu quero concluir a mensagem. Quando nós meditamos neste texto, nossa fé em Cristo, ela é fortalecida e muitas vezes renovada. Que nós possamos fazer como Jairo e a mulher que sofria do fluxo de sangue, confiar plenamente no Senhor e no poder da sua misericórdia e de seu amor. Lembro de um irmão que entrou aqui nessa igreja. Eu não sabia o que ele queria.
Várias vezes eu o chamei para um momento de comunhão. E havia sempre uma resistência. No seu coração ele colocou: eu quero ser tocado. Eu quero ser abraçado aqui nessa igreja. Mas ninguém o abraçou. Até que ele revelou essa intenção. Mas quando ele revelou, o próprio Jesus já o tinha abraçado. Já o tinha tocado com a sua palavra, com o seu amor. Hoje, ele é membro desta igreja. Que o nosso Deus nos abençoe, para que nós possamos experimentar o seu toque bondoso e de misericórdia, um toque poderoso, um toque encorajador, um toque que nos desafia a anunciar o Evangelho e viver de uma maneira que o agrade, a viver como instrumentos do Senhor. Que nós possamos seguir nesta paz que Cristo concedeu àquela mulher. Amém?